Esses dias eu ouvi alguém dizendo que minha filosofia de vida lembrava muito o estoicismo. A pessoa perguntou para mim se eu era estoico. E eu respondi que não. E a pessoa se surpreendeu, porque o estoicismo está muito em alta. E pediu para eu explicar um pouco da minha visão de mundo e como que ela se comunica com o estoicismo, mas ao mesmo tempo eu não acredito que o estoicismo seja a filosofia de vida que lê a realidade com mais qualidade. E aí o papo desenvolveu para alguns dos conceitos que eu quero trazer aqui hoje, mas basicamente eles giram em torno de por que eu acredito que a sociedade hoje busca qualidades erradas, busca coisas erradas, e por causa disso a gente tem uma série de consequências negativas que vão se manifestando aí na sociedade. Uma das coisas que eu acho que a sociedade busca de maneira errada com muita obviedade para mim é a ideia de buscar a felicidade, de ter uma visão hedonista da realidade. Provavelmente deve lembrar, a gente estudou isso na escola, que o hedonismo era aquela corrente filosófica grega que acreditava que buscar os próprios prazeres, satisfazer os próprios apetites, era o ápice da existência humana. Você nasceu para sentir prazer, você nasceu para buscar aquilo que você quer buscar. E, cara, minha visão de vida vai pro completo oposto disso. Então, quero compartilhar um pouco dessa visão de mundo contigo e, se você achar que faz sentido, também compartilhar algumas dicas práticas de como eu construí a minha visão de mundo para buscar, basicamente, buscar ser uma pessoa mais forte. Eu tenho no meu Notion salvo algumas coisas que eu tô tentando sempre me lembrar. Tem uma frase do Alex Hormozi que ele diz que a gente precisa ser lembrado mais vezes do que a gente precisa ser ensinado. E eu achei que isso faz muito sentido. O Arnold Bennett ele também vai dizer que o principal motivo das pessoas não conseguirem alcançar o sucesso é porque elas esquecem das coisas que elas valorizam e esquecem do motivo pelos quais elas estão buscando o que estão buscando. Então, um pouco munido dessas informações, eu falei assim, cara, eu vou criar ali conceitos que eu quero estar sempre me lembrando. E um dos conceitos que está lá, são dois que se relacionam, é a ideia de pressure is a privilege. A ideia de que a pressão é um privilégio. E paralelo a essa ideia, a gente tem a frase do Peterson no 12 Regras para a Vida, que eu acho que, cara, provavelmente foi a frase que mais impactou a minha vida e que, a partir do momento que eu li ela, eu falei assim, cara, isso aqui é uma grande pílula de conhecimento sobre a realidade e aquilo acabou se tornando uma área central de como eu enxergava as coisas e do que eu queria fazer com a minha vida, que é a frase onde ele diz que se você se fortalecer, então fortalecido, você será capaz de suportar, mesmo durante a doença de um amado, mesmo durante a morte dos seus pais. E então, aquelas pessoas que de outra forma estariam perdidas em meio ao desespero poderão encontrar alento em você. O Peterson conta muito da ideia de você ser a pessoa mais sóbria no dia do velório dos seus pais. Ser a pessoa que vai consolar ao invés da pessoa que vai ser consolada. E cara, eu olhei para aquilo e falei assim, bicho, é isso. Isso aqui é um dos grandes objetivos da minha vida. É se tornar uma pessoa forte a ponto de, no momento onde todo mundo estaria perdido em meio ao desespero, eu tinha força o suficiente para lidar com as questões da vida. E nesse último ano, ano e meio, eu consegui colocar muitas dessas coisas à prova. E cara, como tomar decisões boas é uma coisa que faz a vida ter um gosto diferente, sabe? Porque eu sempre vim trabalhando nesses aspectos desde quando eu li essa frase. E eu falei assim, cara, eu quero me tornar essa pessoa. E eu comecei a trabalhar em pequenas coisas no meu dia a dia que eu acreditava que estavam me transformando nessa pessoa. Então, por exemplo, o Peterson também vai falar muito da ideia de não dizer coisas que vão te tornar fraco. Então, aquela
aquele tipo de pessoa que tá sempre reclamando, que tá sempre negativa, que tá sempre fofocando sobre os outros, que tá sempre falando de como o cenário político tá ruim e reclamando das coisas, ao invés de olhar para aquilo que tá dentro da sua zona de influência e pensar, tipo, cara, como é que eu posso lidar com isso? E eu comecei a trabalhar nessas coisas e várias vezes eu dizia para os meus amigos mais próximos, para os meus familiares mais próximos, tipo, cara, eu tô buscando ser uma pessoa mais forte. Então eu não quero gastar o meu tempo com esse tipo de coisa. E eu acreditava que eu estava me tornando essa pessoa mais forte porque eu comecei a ter força de caráter para lidar com algumas questões do dia a dia que para outras pessoas se tornam tem um pouco mais de dificuldade. Então, por exemplo, a ideia de abolir completamente a mentira da minha vida, aquelas pequenas mentiras brancas que a gente conta simplesmente porque é mais fácil. Comecei a ter muita facilidade de lidar com isso, mesmo tendo vindo de uma adolescência onde eu era um mentiroso compulsivo, onde eu usava a mentira como uma forma de me livrar das minhas responsabilidades. E eu comecei a ver que isso era reconhecido, mas eu não tinha tido uma grande aprovação. E aí, nesses últimos 18 meses, eu passei por várias situações com a minha família de processo judicial, de briga entre familiares. Mais recentemente, o parto da minha esposa, que não foi um parto que seguiu o script ali da forma como a gente gostaria. E lidando com todos esses problemas ao mesmo tempo, eu comecei a ver que eu tinha conseguido desenvolver a força necessária para lidar com aqueles problemas que eram problemas de fato, que não eram pequenos detalhes do dia a dia. E aí é quando você olha para isso e fala, tipo, cara, ok, vale a pena, sabe? Aquela ideia de que é melhor você ser um samurai num campo de flores do que ser um florista numa guerra. A maioria das pessoas, elas acabam acreditando que nunca nada de ruim vai acontecer, não se preparam para o pior e quando algum problema acontece, elas não têm estrutura para lidar com aquilo. Ontem, eu acho, eu li um story do Ícaro de Carvalho, onde uma mãe diz que está incomodada com a escola dos filhos porque estão falando alguma coisa ali, eu não lembro se era sobre gênero ou sobre formas não tradicionais de constituição de família. E aí o Ícaro responde, né, tipo, nossa, agora que seu filho está com 6 anos, você está começando a pensar a respeito. Que é exatamente isso, as pessoas elas vão vivendo e vão vivendo e vão vivendo. Tá? E aí quando os problemas acontecem, as pessoas olham e falam, ok, agora como é que eu lido com isso? E aí, acho que a gravidez da minha esposa foi um ponto também onde a gente conseguiu tomar várias decisões certas e isso trouxe muito, muito benefício para o dia a dia ali. Mas a ideia central é essa ideia de que, cara, coisas ruins vão acontecer. Problemas vão surgir. Situações difíceis estarão sempre presentes. Se você não está passando por isso nesse momento, é um presente da realidade. A gente deveria ser grato. Porque a regra é que coisas ruins estejam acontecendo, ou com a gente ou com pessoas que a gente ama. Só que quando esse tipo de coisa acontece, a gente já tem que ter se preparado antes. Então, por que eu acredito muito, e aí eu fico brincando, mas sério, que o Edmundo agora tá com 2 meses de vida, e aí várias vezes ó, ele tá com gases, e aí ele fica meio chatinho. E aí eu vou lá e falo assim, não, mamãe, fica tranquila, pressão é um privilégio, sofrimento é um privilégio. Porque, por mais que hoje ele não entenda isso, faz muito parte da nossa cosmovisão criar os nossos filhos com a ideia de que, cara, o sofrimento é uma constante e que a gente não deve buscar a felicidade a qualquer custo. A felicidade ela tem que ser uma consequência
de buscar viver uma boa vida, de viver uma vida justa e de se tornar uma pessoa forte para poder sustentar essa vida boa e essa vida justa. Então tem alguns pontos que eu acho que são centrais para conseguir desenvolver isso. Estou dando uma olhada aqui nas minhas anotações, que eu acho que eu abri várias abas aqui, vou tentar finalizar algumas delas. O primeiro deles é esse raciocínio óbvio de que buscar a felicidade dá merda. Tentar se inspirar no hedonismo é ruim. As pessoas, algumas, não sei se você já ouviu isso, algumas falam assim, não, mas é porque na Grécia os caras faziam. Assim, sim, e por isso que eles acabaram. Se a gente pega ali o momento onde a Grécia mais teve liberdade sexual, mais teve uma nova visão de constituição de família e todas essas coisas que hoje a gente olha e fala assim, não, mas os gregos tinham, cara, foi logo antes deles acabarem, não foi na época áurea onde eles estavam desenvolvendo raciocínio e filosofia e valores. Isso acontece por um motivo muito simples, que é, cara, e aí aqui entra a minha visão religiosa, obviamente, mas você pode chegar na mesma conclusão sem partir da visão religiosa. O Dalrymple faz isso, ele é ateu e chega no mesmo lugar, que é, os nossos instintos, eles são caídos. Eles são decorrentes do pecado natural. Então, se a gente faz tudo aquilo que a gente quer, a gente tende a tomar decisões baseadas em um instinto negativo. Na Bíblia vai falar, né, que o coração do homem é impuro e que ele é enganoso. Então, pô, se a gente vai seguir o nosso coração sendo enganoso, a gente vai acabar indo para o precipício. Então, e isso pode se manifestar e se comprovar de maneiras muito óbvias. Se um homem num casamento der vazão aos próprios desejos, ele vai trair a esposa dele com qualquer mulher que aparecer na rua. Então, o autocontrole, ele vai na direção oposta dessa visão de que você precisa buscar sua felicidade a qualquer custo. E aí vem o grande paradoxo, que é, se você busca sua felicidade, você se torna infeliz. A gente tem pesquisas, por exemplo, mostrando que quanto maior o número de parceiros sexuais que uma pessoa tem ao longo da vida, maior é a chance de divórcio. E se essa pessoa não divorcia, maior é a chance dela ser infeliz no casamento. Ao mesmo tempo, se você se afasta dessa suposta felicidade, buscando aquilo que é correto, buscando um casamento fiel, buscando um casamento para a vida toda, buscando uma vida com poucos parceiros sexuais, qual é a consequência? Felicidade. Então, a forma de encontrar a felicidade não é buscando a felicidade. Esse é um aparente paradoxo. E aí o que a gente tem que buscar então? A gente tem que buscar a força. A gente tem que buscar se tornar pessoas que tenham capacidade de lidar com a pressão e com o sofrimento. Como é que a gente faz isso? Uma das primeiras coisas, parando de dizer coisas que nos tornem fracos. Parando de ser aquela pessoa que está reclamando o tempo todo. Parando de ser aquela pessoa que vocaliza coisas que, cara, você olha e fala assim, pô, não fala esse tipo de coisa, entendeu? Aquele homem reclamão, aquele homem frouxo, aquele homem que tá sempre cheio de mimimi. Por mais que a gente possa ter a tendência de pensar, tipo, qual é o problema de vocalizar? Se eu tô incomodado, se eu tô em sofrimento, mas se você fica sempre dizendo aquilo, o seu cérebro começa a acreditar nas coisas que você diz. Então, tentar se afastar um pouco dessa visão de mundo mais vitimista e cultivar a mentalidade de que o objetivo não é ter uma vida mais fácil, o objetivo é se tornar mais forte, para que eu possa lidar com os problemas que virão. Porque, para pensar comigo, imagina a situação. Imagina que a gente tem um nível de dificuldade de 0 a 10 na vida. Vamos colocar aqui que, cara, o nível de dificuldade 10 é você ter um filho com uma doença que não tem cura. É um negócio. E aí a gente tá ali numa dificuldade 2, 3, 4. Que é, pô, tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que não sei o quê. Tem que ter algum tipo de dieta, tem que fazer o que precisa, não posso ser reclamão, não posso mentir. Cara, tem as dificuldades ali do dia a dia.
E aí você fala assim, nossa, tá difícil, Rodrigo. Eu não tô conseguindo ganhar dinheiro, eu não sou disciplinado, eu não consigo seguir rotina. Então vou fazer o seguinte, eu vou tentar ter uma vida mais fácil. Em vez de eu me tornar uma pessoa que suporta um nível de sofrimento 4, eu vou tentar fazer a minha vida ter um nível de sofrimento 2. E vamos supor que por algum motivo você consiga fazer isso. E aí, em algum momento, vem um imprevisto, vem uma briga familiar, vem um processo judicial, como aconteceu na minha família recentemente, e isso joga esse seu sofrimento para algo próximo de 6. O que vai acontecer? Você não vai ter capacidade de lidar com aquilo. Porque ao invés de olhar e pensar, pô, a minha vida está no nível de sofrimento 4, então eu vou me tornar uma pessoa que aguenta 6, 7, 8 para que o 4 pareça fácil, você olhou e pensou assim, não, eu preciso diminuir a dificuldade da minha vida. E aí, imagino que tenha ficado autoevidente porque que esse não é o caminho. Porque problemas acontecem, enquanto esses problemas acontecem, você precisa conseguir lidar com eles. E aí, acho que o último conselho prático, se você estiver passando por algum momento de dificuldade, que é, ok, Rodrigo, você falou que eu precisava me preparar, que eu preciso fazer todo esse cultivo de qualidades e de virtudes para que em algum momento onde as coisas fiquem difíceis eu tenha o caráter necessário para lidar com aquilo. Mas, cara, as coisas não tão boas aqui para mim. Eu queria ter visto esse vídeo seus 5 anos atrás, mas eu não vi. Estou em dificuldades. O que eu posso fazer? Aí entro dentro da minha tese, que eu considero foi algo que mudou a minha vida. Posso até dizer que salvou a minha vida, que não é algo que eu escute muitas pessoas falando a respeito, mas depois de aplicar e ver os frutos, eu cheguei à conclusão de que pode ser algo que ajude outras pessoas, que é a ideia de fisiologia da produtividade. O nosso corpo, ele é humano, ele é físico. A gente tende a desconsiderar a quantidade de impacto que é causado na nossa vida por causa da nossa fisiologia. Muitas vezes, quando a gente pensa em ser mais disciplinado, em ser mais proativo, em ser mais forte, a gente está olhando para um campo que não é necessariamente físico. E esquece que esse campo ele é influenciado pela física. Então, qual que é o caminho para você lidar com situações de estresse? Você desenvolver hábitos que te permitam lidar com esse estresse. Então, hidratação, 50 ml de água por quilo, sono, higiene de sono, exposição ao sol matinal, regulação de ciclo circadiano, dormir no breu, regulação de temperatura, tudo aquilo que for necessário para você. Algumas pessoas têm um sono melhor, outras um sono pior. O meu sono é uma bosta, se eu não sigo o checklist eu não consigo dormir. Exercício físico, que é onde você vai extravasar aquela tensão do dia a dia. E por último, um pouco contraditório, mas funcionou para mim, fica como uma opinião pessoal, a dieta carnívora, onde você entra num estado de cetose porque você consome 0 carboidrato, a única coisa que eu como é carne, e aí isso faz com que você fique num estado onde fica muito mais fácil lidar com todas as pressões do dia a dia. A gente tem alguns estudos, por exemplo, se não me falha a memória, uma noite mal dormida aumenta em 30% a chance de você comer besteira no outro dia, alguma coisa assim. O estudo mais famoso que tem é o estudo do Walker, do Porquê Dormimos, onde pessoas que dizem que não foram impactadas pela restrição de sono, quando elas fazem testes motores e testes de memória, o desempenho delas cai. Ou seja, o maior problema dessa questão física não é só que ela nos afeta, mas que a gente não percebe o quanto elas nos afetam. Então, manter a fisiologia em dia nos momentos de pressão é aquilo que vai dar aquele gás extra pra gente, e é muito interessante porque a gente quer fazer o oposto, né?
Quando você tá passando por um momento difícil, o que você quer fazer? Cara, você quer chutar o pau da barraca, você quer beber, você quer comer besteira. Só que isso faria com que você entrasse numa espiral negativa. Você pede uma pizza à noite, e aí isso atrapalha o teu sono, e aí no outro dia você está mais irritadiço, com menos força de vontade fisiológica, o que faz com que você tome decisões piores, o que faz com que quando chega a noite você queira comer outra pizza, e aí você entra nesse ciclo onde as coisas vão só piorando. Se eu pudesse dizer que tem uma coisa que é aquele ponto prático para lidar com momentos de dificuldade, é instituir essa regra de cuidado fisiológico. O primeiro deles é água. Cara, toma água pra cacete, entendeu? As pessoas subestimam a importância da hidratação. A gente tem que lembrar que praticamente todos os processos químicos do nosso corpo, eles são decorrentes de água. Então, se você não tem água suficiente no seu corpo não faz todos os processos que ele deveria fazer, e isso te impacta de diversas formas. Mas eu vou fazer outro vídeo para falar a respeito desses 4 ou 5 pilares que eu acredito que são essenciais. Mas, cara, se você estiver passando por esse momento, agora é a hora de se hidratar, fazer a regulação do sono, exercício físico, e se você achar que faz sentido, pesquisar um pouco mais sobre a dieta carnívora e fazer um teste, porque a gente tem alguns estudos aí que mostram que no estado de cetose o processo de regulação emocional é mais fácil. Então você tende a ter uma emoção que é mais estável e, consequentemente, facilita lidar com momentos de pressão. Mas nada disso funciona sem a mentalidade correta. E a mentalidade correta é a mentalidade de que se os problemas irão surgir, e lidar com problemas é difícil por definição, a melhor pessoa para lidar com esses problemas sou eu. Porque qual é a alternativa? Isso é um argumento que eu uso sempre quando eu converso com homens que dizem que sustentar a casa sozinho é difícil. E aí por isso que as esposas trabalham. E aí a pergunta é, se é difícil, você vai deixar sua esposa fazer? Não é justamente porque é difícil que deveria ser sua responsabilidade? E é basicamente essa visão que eu tenho a respeito de tudo. Então, se alguém vai ter que fazer, se alguém vai ter que buscar o processo de autodesenvolvimento para chegar naquele ponto, naquele objetivo, cara, então vai ter que ser eu. Porque eu não vou deixar os meus filhos pagarem o preço pelas minhas irresponsabilidades, eu não vou deixar minha esposa pagar o preço pela minha responsabilidade, a minha família, os meus amigos, os meus funcionários. Cara, então tem que ser comigo. Espero que tenha te ajudado. Obrigado.